Pai do Senhor aos irmãos. Chegamos na nona lição da revista Tiago, a Fé em Ação. E essa nona lição tem como título O Perigo da Língua Sem Controle. O texto base é Tiago, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Eu vou ler para os irmãos. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vê também as naus que, sendo tão grandes e levadas impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede com bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo com mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas férias como de aves, tanto répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada? Irmãos, uma coisa que podemos prestar bem atenção é todo o livro de Tiago, em todos os capítulos do livro, é falado na questão da língua, na questão do falar. Vocês podem notar isso, ele sempre dá essa ênfase. E realmente, a língua, como ela faz parte do corpo, infelizmente, vamos dizer assim, é fácil de pecar com ela. O autor da lição, ele dá até um exemplo, aqui um exemplo assim, de uma arma. Para cometer um crime ou algo parecido assim, usa-se uma arma, seja ela branca ou não, mas é usada uma arma. Quer dizer, é um fator externo. Só que como a língua ela está conosco, é um fator interno, então é fácil de pecar. Porque o texto aqui fala, com a mesma língua adoramos a Deus, todas as línguas bendizemos a Deus. E com a mesma língua nós amaldiçoamos o irmão, que é o quê? A semelhança de Deus. Então, essa essa questão. Por isso que Tiago dá essa ênfase em todas em seu livro, é mostrada a questão da língua, para ter cuidado no falar. E, para os irmãos, aqui próprio Jesus, em Mateus 15, do 17 ao 20, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfemas. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Porque a língua está colocando em prática tudo aquilo que nós pensamos. Pensou, falou. Tem uma frase, eu já vi em algum local, não lembro bem onde foi, eu sei que é assim: devemos pensar antes de agir. Mas, nesse contexto aqui, nós devemos pensar
antes de falar, porque para evitar qualquer tipo de comentário. E nessa lição, vou ler para os irmãos aqui, nós vamos estudar 3 evidências manifestadas no falar e 3 verdades sobre o falar que devem ser bem administradas por nós. Exatamente. Vamos aprender a administrar isso aqui. Que possamos ser não apenas ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. Não podemos ser apenas só leitores da palavra de Deus. Vamos ler e praticar. E vamos ver aqui o conteúdo da nossa língua. Vamos ver o perigo da nossa língua durante toda essa lição. Vamos falar das evidências. O falar evidencia se genuinamente somos cristãos. Tiago 3, 6. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada. Irmãos, vamos olhar aqui, irmãos, uma ênfase aqui, ó, com o mundo de iniquidade. Faz uma comparação a língua, que a língua ela está identificada. Ela se identifica com esse mundo decaído, com esse mundo rebelde. Como a palavra fala que todos pecaram, todos tropeçam. Isso começou aonde? Isso começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Quando Adão chega para Deus e diz: a mulher que tu me deste me fez pecar. A mulher que tu me deste me fez cair. Sempre aquela como diz um ditado, né? Aquela saída pela tangente. Adão ele quis fugir da sua responsabilidade usando a língua. Nós vamos ler aqui Romanos, o capítulo 3, versículo 12, onde Paulo ele faz um resumo da humanidade decaída que não conhece a Deus e que não segue os preceitos de Deus. Onde, como o título fala aqui, o falar evidencia se genuinamente somos cristãos. O falar evidencia se genuinamente somos cristãos. Vamos lá. Romanos 3, do 13 ao 18. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonham de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é um resumo, irmãos, da humanidade que não conhece a Deus, que usa sua língua para tornar, às vezes, uma história até mais engraçada, e também a língua usada também para falar, denegrir outra pessoa, e assim vai. Isso aqui foi um resumo do que Paulo falou, onde, criticando pessoas que usam sua língua de modo errado, onde comunicam de modo errado, fazem o mau uso da língua. E em Salmos, capítulo 35, versículo 28, irmãos, coisa maravilhosa aqui. O que deve ser, irmãos, de um cristão autêntico. Vamos olhar aqui. 35, 28. Vamos lá. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Isso aí, irmãos, é que evidencia o nosso cristianismo, onde devemos falar da justiça de Deus e do seu louvor todos os dias. Salmos também, irmãos, 64, do versículo 3 até o versículo 8, assim: os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram com suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, dispararem sobre ele repetidamente o que temem. Firme-se
Firmem-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas em que tudo que pode inquirir até o íntimo de cada um, o que é profundo do coração. Mas Deus disparar sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que sua língua se volte contra si mesmo, e todos aqueles que o virem fugirão. As palavras são frutos, símbolos da condição espiritual de uma pessoa. Que Davi, ele faz no Salmo 64, ele faz essa comparação, que afia sua língua, então é da condição espiritual da pessoa. Então, que da nossa boca, irmão, só venha sair bênção, só venha sair palavras para abençoar o irmão, porque isso vai evidenciar o verdadeiro cristianismo na nossa vida. Vão olhar para nós e ver que Cristo brilha na nossa vida. Mesmo diante de situações difíceis, a nossa boca deve sair simplesmente o mais perfeito louvor. Até assim, com questões críticas. O autor fala aqui, cuidado com comentários críticos sobre outras pessoas, pois isso está relacionado com pecaminosidade. Eu vou citar um exemplo aqui, que os irmãos me conhecem, sempre gostam sabe que eu gosto de estar citando um exemplo ou outro de alguma coisa. Existe uma diferença entre a crítica construtiva e aquela crítica destrutiva. Vamos colocar um exemplo aqui. Se formos criticar um dia, nós marcamos o compromisso com alguém do trabalho, da igreja, da escola, faculdade, isso é o de menos. Só que aquela pessoa, ela costumeiramente ela chega atrasada. Marcou de 7 horas, a pessoa chegou de 7h30. Aí, na primeira vez a gente até tolera, porque o ônibus atrasou, teve problema no trânsito, e assim vai. Então, vamos tolerar. Aí marca uma segunda vez e a pessoa vai e chega de novo de 7h35, né? Já passou, né? Atrasou de novo, dessa vez chegou a 7h35. Aí, e lá vai, e aí aquela coisa toda. A crítica que devemos fazer a essa pessoa, no lugar de chegar perto e falar assim, toda vez eu marco com você 1 hora e você só chega atrasado, nunca tá no horário ao qual eu marquei com você. Parece que a gente marca de 7 você, quando dá certo, você sai de casa. Então, comigo é assim, ou vai de uma forma ou de outra. Então, isso é um comentário que não é bom. Porque acaba a pessoa ficando, até acaba magoando, né? A pessoa vai do outro lado, acaba falando também o que não deve, e fica aquela coisa, aquele clima não muito bom. E esse é um comentário, digamos, destrutivo. O construtivo seria: olha, eu agradeço a você por você sempre estar comprometido ou comprometida comigo. Sempre chega aqui, sempre chega, até agora nunca falhou um dia. Você tem sido uma bênção. Mas por questões, para a gente já adiantar o compromisso que a gente vai ter que fazer agora, procure chegar na hora que nós marcamos, às 7 horas, porque acaba eu chegando cedo, por exemplo, 7, e você demora, já chega às 7h40, e assim vai, e acaba que atrasa tudo. Então, essa é um tipo de crítica construtiva. Então, chegar para essa pessoa que sempre chega atrasada, elogiar que sempre vem, nunca falha. Mas procurar a pessoa, falar com a pessoa, procurar chegar mais cedo, chegar no horário, para evitar com que a tarefa para ser exercida ali naquele momento seja feita, e ao fazer essa tarefa aí até saia mais cedo do local, porque acaba
é a tesão dos dois. Então, essa é um modo de crítica. Um exemplo que eu falo, porque um dia eu vi esse exemplo em uma reunião de mocidade, onde o presidente ele deu esse exemplo a alguém, e pegou uma pessoa como exemplo e falou isso. Pessoal, você nunca falha, mas procure chegar mais cedo. E com isso ele ganhou um amigo, ganhou uma amizade, e realmente a pessoa passou a ter um compromisso mais assíduo lá e sempre chegando mais cedo. Então, essas são as questões. Cuidado com as críticas. Como vemos aqui, a língua ela tem que ter um freio. Então, temos que controlar. Amém? Vamos para a segunda evidência. O falar evidencia a maturidade do cristão. Tiago, capítulo 3 ainda, do 2 ao 4. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Agora nós pomos freio nas bocas do cavalo, as bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vê também as naus, que sendo tão grandes e levadas em impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Nós quando nos convertemos, nós passamos um processo de crescimento, começamos a passar um processo de crescimento. Em João aqui, 1,12 diz assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Essa questão que somos filhos de Deus. Então, geneticamente, nós sabemos que quem é pai e quem é filho, todo sabe. A gente sempre tem aquela frase, né? O filho é a cara do pai, ou a filha é a cara da mãe. Sempre tem aquela coisa. E com o passar do tempo, essa aparência, ela vai se fortalecendo cada vez mais. Às vezes, se a gente pegar uma foto de alguém e colocar a foto do pai antiga, assim, fazer aquela comparação, poxa, mas parece com fulano, fulano parece com o pai. Sempre tem aquele paralelo, aquela coisa interessante. É a genética da perfeição divina, que Deus criou, claro, né? Então, como nós somos imagens e semelhança de Deus, e quando recebemos Jesus, nós temos o poder de ser chamado filho de Deus, então, espiritualmente falando, o nosso processo de crescimento espiritual é para ficarmos cada vez mais parecidos com Deus. Então, se ficamos parecidos com Deus, mas então a nossa palavra é para sair o que? Apenas bênção. E possamos ter controle. E os pecados cometidos pelo falar são os mais difíceis de se abandonar. São os que mais relutamos em permitir que Deus elimine. Agora, se você domina a sua língua, você chegou à sua maturidade. Então, você chegou, se dominamos a língua, então chegamos mais próximo de Deus. Nós estamos mais parecidos com Deus. Tiago usa esses dois exemplos aqui do freio na boca do cavalo. Quem já viu o cavalo com freio na boca, quem não já viu assim pessoalmente, assim já viu alguém montado no cavalo, né? Que já tem filmes também, sempre vídeos por aí, de cavalo que sempre tem aquele freio na boca, que é para o homem dominar o cavalo. E o leme do navio, aqui minha Bíblia fala sobre a questão do nau. Nau, tem até um hino na harpa falando, solta o cabo da nau. Nau são grandes navios. Então, os grandes navios, eles são controlados por um pequeno leme. Proporcionalmente no navio, ele é muito pequeno, mas uma vez o capitão direciona o leme, todo navio vai para o lugar desejado. E podemos aqui fazer várias e várias comparações de coisas grandes. Vamos tomar um exemplo, um carro. O carro, quer não, ele é grande. Proporcionalmente, o volante dele é pequeno.
Mas é usado para quê? O volante do carro é apenas para direcionar o carro para ir para a esquerda, para a direita, e assim vai. Então, mas que possamos, irmãos, controlar nossa língua. Se controlarmos nossa língua, todo o nosso corpo, toda nossa vida vai estar sob controle. É nesse sentido que o nosso falar evidencia a nossa santidade, que é o amadurecimento espiritual, para mostrar o quanto nós somos filhos de Deus. A palavra diz aqui, mas todos os que receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aqui falam a Jesus. Então, quando cremos em Cristo e recebemos Ele na nossa vida, acontece isso. Então, e o nosso falar, ele tem que acontecer isso. Evidenciar se genuinamente somos cristãos. Vamos fazer uma adaptação aqui e dizer assim, ao falar, devemos evidenciar o nosso cristianismo. Devemos dizer Cristo é a nossa vida. O falar deve também o quê? Evidenciar a maturidade de Cristo. Tem um outro exemplo aqui, ó, 1 Pedro 3,10. Vamos ler aqui para os irmãos. 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Cada um administre os outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos completar com 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos focalizar isso. Porque evidenciando a nossa maturidade, nós vamos estar glorificando a Deus nisso. As pessoas vão ver Deus na nossa vida. Então, vamos cada vez mais, ao falar, passar aquela paz. Eu já estudei com uma pessoa, com um cristão, que eu achava muito bonito o modo dele falar, e as pessoas até comentavam com isso. Dizem, rapaz, fulano, ele falando com a gente, ele passa uma paz incrível. Ele passa uma paz incomparável. Nós vemos Deus na vida daquela pessoa. Foi uma pessoa que eu só estudei 6 meses com ele, mas até hoje para mim é uma pessoa exemplar. Que é um cristão onde nós vemos a marca de Cristo nele, onde é mostrado que ele reflete o dom de Deus. Então, ele sempre tem uma palavra constantemente conosco. Então, até hoje eu lembro dele. E tanto que uma pessoa que ele conhecia fora, antes de mim, conhecíamos uma pessoa em comum, e a pessoa até falou, fulano é uma pessoa excepcional. E realmente eu conhecia um homem de Deus, literalmente. Eu perdi contato com ele, não sei por onde anda. Então, ele mostrava o cristianismo dele, o cristianismo de sua vida, e a sua maturidade constantemente ao falar com as pessoas. Vamos, o ser humano, tem um comentário na revista que eu achei muito interessante. O ser humano é incapaz de domar sua própria língua. O texto base aqui da lição de Tiago, ele fala que o ser humano ele domina os animais, os répteis, aves e assim vai, consegue dominar tudo isso, mas ele não consegue dominar a sua própria língua, que está na sua boca. Porém, muito interessante esse comentário do pastor, o Filho de Deus tem de lutar contra a sua natureza, que é a natureza pecaminosa da língua, como foi falado aqui, que ela se identifica com um sistema mundano, decaído, rebelde e pecaminoso. Então devemos lutar contra essa natureza, esse mundo decaído, rebelde e pecaminoso. Ao lutarmos contra isso, evidencia que somos realmente verdadeiros filhos de Deus. Aqui ele fala, o Filho de Deus tem de lutar contra a sua natureza. Quando ele falou filho, ele não falou filho com F maiúsculo, não. Com filho com F maiúsculo faz referência a Jesus Cristo. Esse filho é
com letra minúscula, o F com letra minúscula. Eu e você tem de lutar contra a sua natureza, pois através do falar, ele evidencia a santidade e o controle de Deus sobre sua vida. O que adianta nós domarmos os animais, as aves, os répteis, tudo, se não conseguimos domar a nossa própria língua? É difícil? É. Mas lembrando que se somos filhos de Deus, assim como eu falei aqui, geneticamente falando, nós ficamos cada vez mais parecidos com nossos pais e durante todo o processo que vamos amadurecendo, ficando mais velhos, no amadurecimento espiritual também. Então, quando assim nos convertemos, então começa aquele amadurecimento. A gente não muda da noite para o dia. A gente não tem aquela coisa momentânea, não é aquela mudança instantânea. Foi lá e acabou. Não, como tem um ditado popular, diz, mudou da água para o vinho. Mas não acontece isso no nosso dia a dia. Então, ao nos convertermos, a nossa maturidade ela vai crescendo. Então, devemos ficar cada vez mais parecidos com Deus, com o nosso Criador, com o Supremo, com o Eterno. Então, se devemos ficar cada vez mais parecidos com Deus, então devemos sim pegar a nossa língua, colocar um freio nela e lutar contra esse sistema mundano decaído, pecaminoso, rebelde. É sempre, mesmo se pensar em alguma coisa, pensar então que a língua não seja usada para isso. E, como no tópico anterior eu falei, quando formos fazer uma crítica, jamais fazer uma crítica destrutiva. Fazer aquela crítica construtiva para construir, para que a pessoa venha melhorar cada vez mais. Porque vamos ver o Cristo na nossa vida, o brilho de Cristo na nossa vida, e vamos ver a nossa maturidade espiritual e mostrar que estamos cada vez mais perto de Deus. Terceira e última evidência. Aqui. O falar evidencia a qualificação para ensinar. Porque, depois que foi evidenciado que realmente somos cristãos, depois que foi evidenciado a nossa maturidade como cristãos, aí, depois de tudo isso, nós estamos qualificados para ensinar? Bom, para ser qualificado para ensinar, exige muito de nós, mas muito mesmo. Exige horas de dedicação, de estudos, horas de dedicação à oração para estar cada vez mais próximo de Deus. Muitas horas de consagração. Porque isso lá no século I era um prestígio para os irmãos lá. Embora que o autor fale que é uma motivação errada para esse ministério. Por isso que Tiago ele traz essa exortação. Ele fala: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Sabemos aqui, o que ele quis dizer aqui nas entrelinhas? A quem muito é dado, muito é cobrado. A gente sempre vê exemplos assim, quando a gente vê alguém errando e aquela pessoa tem um conhecimento muito grande, independente da área. Pronto, um exemplo, quando a gente vê um juiz, um juiz cometendo um erro, um crime, a gente fica até espantado, porque o juiz ele foi colocado ali, ele entrou ali, ele estudou, ele conhece da lei. Então, ele cometendo o crime, ele está sendo incoerente com seus princípios, ele está sendo incoerente com aquilo que ele aprendeu a ser, com aquilo que ele aprendeu a defender. A mesma coisa no nosso mundo eclesiástico. Os mestres, os homens de Deus, no caso, um pastor, diácono, os presbíteros, homens que têm cargos eclesiásticos, e os que, no caso, nós aqui que ensinamos na escola bíblica, nós também somos pessoas assim que a nós o que foi muito dado, então de nós muito será cobrado. Porque, porque como nós
estamos numa posição de mestres, de pessoas que ensinam, não é que estamos isentos de cometer um erro, tá? Estamos aqui sujeitos a isso, estamos na Terra, não estamos estamos em processo de santificação, estamos em processo de querer chegar até o céu, estamos nessa luta para isso. Mas nessa situação, então estamos sendo, muita coisa foi dada, então muita coisa também será cobrada de nós. E, e é assim que muitos olham para os cristãos também, porque os cristãos eles buscam andar de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a santa palavra de Deus. Então, quando olham para os cristãos, de um modo geral, não só de pastor, diácono, presbítero, professor de escola bíblica, mas quando o mundo olha para o cristão, ele olha para aquela pessoa que espera ver nele santidade, que espera ver que da boca dele saia bênçãos, que ele mostre o diferencial, ele mostre o brilho de Cristo. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então é isso que o mundo também espera de nós. Independente se sejamos diáconos, presbíteros, pastores, professores de escola bíblica, isso aí é o que me interessa. Por isso que Tiago ele fala aqui, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, que possamos viver, irmãos, nessa situação. Principalmente fazendo o quê? Freando a língua. Colocar um freio na língua. Porque andamos constantemente com Deus, mostrando Deus. O único falar, às vezes uma frase, uma palavra, ela pode ser o suficiente para desmoronar toda a nossa santidade. E, como a Bíblia fala que nós estamos debaixo da nuvem de testemunho, as pessoas podem até olhar diferente para a gente falar assim. Mas você, um homem ou uma mulher de Deus, falando esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de comentário, então por quê? Porque não somos mestres. Tem um pastor que me disse uma vez que somos pastores independente da nossa posição. Porque, de uma forma ou de outra, Deus ele coloca ovelhas na nossa vida. Se a gente for analisar bem, a gente realmente, Deus ele coloca ovelhas na nossa vida. Várias e várias. Não é a gente vai pastorear uma igreja, mas sempre tem aquela pessoa que às vezes nos pede uma orientação, às vezes faz um pedido de oração, ora pela minha família, ora pelo meu filho. E nesse ponto aí nós exercemos a função de pastores, porque cuidamos de algumas ovelhas de modo indireto. Então, essas ovelhas que Deus coloca na nossa vida para cuidarmos, elas olham para nós como verdadeiros mestres, elas olham para nós como verdadeiros homens e mulheres de Deus que esperam o brilho de Cristo na nossa vida. Então, se em algum momento, através de uma palavra, de algum comentário, que a gente venha falar assim, que aquela pessoa não espera isso de nós, isso é decepcionante para ela. E acaba perdendo a confiança, fica com aquela imagem imaculada, fica com diz mais um ditado, né? O famoso pé atrás. Né? Então, o pé atrás com ele é uma pessoa tão boa, né? Ela é uma pessoa tão boa, sempre dá orientação, mas depois daquele comentário, eu tenho cá minhas dúvidas. Então, essa questão, essa evidência que Tiago mostra e falar, sabendo que receberemos mais duro juízo. E não somente duro juízo de das pessoas, não. Também, por que não de Deus? Porque Deus confiou aquelas pessoas nas nossas mãos e às vezes por uma palavra, um comentário, a gente acabou afastando aquela pessoa do nosso convívio, que confiava tanto em nós. Então, essas são as evidências, irmão. Mostrar genuinamente que somos cristãos, para evidenciar a maturidade do cristão, a nossa maturidade, e depois disso nós estamos aptos, qualificados para ensinar.
Não é preciso ensinar na igreja, não. Não é preciso ensinar é, na nossa casa, não. Está no meio dos nossos amigos. Ensinar no trabalho, ensinar na escola, na universidade. Esse é o nosso diferencial, para ver o brilho de Cristo em nossa vida. Agora, irmão, nós vamos falar sobre as três verdades acerca do falar que deve ser administrado. A língua é potencialmente destrutiva, mas também edificante. Aqui o autor coloca uma ilustração. Certa vez, eu estava limpando o meu quintal que fazia fundos com outros terrenos, remanescentes tomados por uma vegetação rasteira, quando me deparei com uma casa de maibondos. Para eliminar o problema, resolvi queimá-la. Acontece que era a época de seca e fogo espalhou-se rapidamente pelos terrenos, montanha acima. Não dava para apagar. Assim é o poder destrutivo da língua. Realmente, a língua é fogo. Colocada numa posição, num lugar estratégico, próximo da mente, nossa língua não se cansa, marca toda uma carreira da existência humana, quer seja criança, jovem ou velho. O caráter de uma pessoa reflete no seu falar e determina se haverá benefício para ela, assim como para os que o cercam. Uma das formas de demonstrarmos o amor fraternal é abençoando o nosso próximo. Vamos ver Romanos 12:14. Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Jesus também disse, devemos amar os nossos inimigos. Por quê? Esse é o diferencial do cristão. Ele, mesmo aquele que nos odeia, mesmo aquele que nos considera como inimigos, nós devemos retribuir a eles com amor. Porque é isso que Jesus Cristo nos ensina. E, como a palavra também diz, amai-vos uns aos outros, pois fomos regenerados pela palavra do Senhor. Esse é o poder da transformação de Cristo na nossa vida. Amar uns aos outros, amar o nosso próximo. Mesmo sabendo que a pessoa não olha para nós com bons olhos, devemos olhar para ele com o olhar de Cristo. Devemos olhar para eles com aquele olhar diferente, aquele olhar diferenciado, para mostrar a maturidade cristã. 2. A língua não pode ser controlada pelo homem, mas pode ser controlada por Deus. O plano de Deus é que o homem fosse cogerente da criação. Você já deve ter visto como os homens dominam os animais. Diferentemente dos animais, a língua é indomável, irmãos. O que fazer como se vive algo indomável? Fazer o quê? Pedir simplesmente ao dono de tudo. Pedir a Deus. Salmos 141:3. Aqui, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ok? Nossa língua, como ela não é domável, ela é indomável, nós não conseguimos domar, porque estamos em constante aprendizado, estamos em busca da nossa maturidade espiritual. Enquanto isso, nós não conseguimos domar durante todo esse processo de amadurecimento espiritual. Então, fazemos o que? Pedimos a Deus para que possa domar a nossa língua.
porque domando nossa língua, nós estaremos cada vez mais próximos dele e iremos cada vez mais nos identificar com ele e, ao olhar para nós, veremos o brilho de Cristo na nossa vida. Como falei anteriormente, geneticamente somos parecidos com nossos pais, então, domando nossa língua, espiritualmente nós ficaremos cada vez mais parecidos com Deus. Já somos a sua imagem, a sua semelhança, como ele falou lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem com a nossa semelhança. Mas, domando nossa língua, nós vamos ficar cada vez mais parecidos com ele, porque esse é o propósito da nossa vida, chegar mais perto de Deus. A terceira e última verdade a ser observada. A língua é ambígua e afeta negativamente o que é bom. Vamos olhar aqui, versículo 10 aqui. Da mesma boca procede bênção e maldição, ambiguidade. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Outra coisa também é a incompatibilidade entre o coração puro de onde procede as fontes. Provérbios 4, 23. O que é que diz aqui? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, para que dele procedam as saídas da vida. Bênção. E voltando aqui, irmãos, para Tiago, capítulo 3 e o 11, vamos olhar, fazer uma pergunta. Tem a pergunta do 11 e nós vamos olhar assim a questão, a resposta. Que resposta seria dada? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? O que iria prevalecer nessa situação? Geralmente a gente sabe que o que é ruim, ele sempre prevalece. O que é ruim, ele faz questão de estragar, vamos dizer assim. Tem aquela história, né? Que uma maçã podre contamina todo uma cesta de maçã. Num local onde tivesse jorrando água doce e água amarga, o valor que iria prevalecer, o valor não, mas o sabor que iria prevalecer seria o sabor da água amargosa, porque o ruim estraga o bom. Vamos colocar um outro exemplo aqui, é a questão da gente bem dizer a Deus, santificar seu santo nome e glorificar a Deus é uma coisa maravilhosa. Mas se a gente faz tudo isso aí e amaldiçoar o nosso irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, nós também devemos observar isso. A língua é ambígua, então que não pode sair da nossa boca uma palavra de maldição, e sim de bênção. Se bendizemos a Deus, se glorificamos a Deus, o que devemos fazer também é bendizer e abençoar o nosso irmão, o nosso próximo. Assim, que é a imagem e semelhança de Deus, porque ao fazermos isso, abençoar o irmão, nós estamos sendo coerentes com o nosso discurso, nós estamos sendo verdadeiramente cristãos. A partir do momento em que eu bendizo a Deus, em que eu glorifico a Deus e amaldiçoo meu irmão, está tendo uma incoerência aí. Está usando a língua de forma ambígua, saindo bênção de um lado e maldição do outro. E como aqui nós podemos ter certeza que o ruim ele sempre prevalece sobre o bom, infelizmente, essa questão do sabor sempre prevalece. Então, tudo aquilo que louvamos a Deus no momento que a partir do momento que amaldiçoamos nosso irmão, então tudo aquilo ali é anulado. Então não serve de mais nada. Então não adianta nada. Essa foi a terceira e a última verdade observada. Vamos para a nossa conclusão, irmãos. Nos períodos de shopping, sala de espera, saguões de bancos e outros lugares, várias vezes nos deparamos com um triângulo amarelo com os dizeres: cuidado, chão molhado e escorregadio. Será que deveríamos ter uma plaquinha como aquela em nossa boca? Nossa língua está colocada num lugar molhado e escorregadio, e facilmente ela fala o que não deve ou fala além do que deve.
É impossível ser religioso, ser um cristão autêntico, se o nosso falar não estiver marcado pelos princípios e pelo caráter de Deus. Se alguém se diz religioso, mas não se refreia, a sua língua vive uma religião falsa. Não podemos ser indiferentes a este assunto, pois se o nosso falar é inconveniente, estamos sendo cúmplices do diabo. Não está na lição aqui, mas eu vim aqui ler Provérbios 6, do 16 ao 19, para os irmãos verem assim, a questão de Deus quanto à língua. Provérbios 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, a sétima, a sua alma, abomina. Vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Faz o seguinte: coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que apressam a correr para o mal. As 2 últimas. E testemunha falsa que profere mentiras. Como é que profere mentiras? Usando o quê? A língua. E o que semeia contenda entre irmãos. Semeia contendas como? Falando. Usando o quê? A língua. O comunicar. Comunicar que Deus deu esse dom para nos comunicarmos. Então, devemos ser sábios, devemos ser homens e mulheres obedientes a Deus. O brilho de Cristo deve resplandecer em nossas vidas. Então, metemos nessa de Provérbios 6, principalmente o versículo 19: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Sabe por quê, irmãos? No contexto geral, no contexto todo, Jesus nos alerta em Mateus 12, o 36 e 37 falam: mas vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque suas obras serão justificadas, e por suas palavras serão condenados. Então, irmãos, essa foi a lição, a nossa lição 9, a questão do poder da língua. Que nossa língua, irmãos, venha cada vez mais proferir bênção. Não me controla. Peça controle a Deus. Simplesmente isso. Nós somos filhos de Deus. Então, voltando à questão do humano. Então, se geneticamente nós somos parecidos com nossos pais, espiritualmente nós devemos ser parecidos com o nosso Pai. Então, o nosso Pai, da sua boca só sai bênção. Então, que da nossa boca só vem sair bênção constantemente na nossa vida. Então, estamos encerrando aqui. Então, fiquem na paz de Cristo. Então, e até uma próxima, assim, se Deus permitir. Deus abençoe os irmãos.